Quando procuramos no Google ou em outros motores de busca por notícias sobre asteroides, vemos imediatamente que muitas reportagens consideram o risco de um impacto, ou seja, uma colisão. A cada poucos meses, parece haver um novo asteroide que poderia colidir com a Terra e exterminar a humanidade. Os espectadores do meu canal sabem que sou muito crítico em relação a essas notícias. A sensação e o drama de uma manchete como essa se explicam por si só. Mas isso não acontece por acaso, pois como sabemos pelos satélites do nosso sistema solar, nossa própria Terra, Marte ou até mesmo Mercúrio, o perigo de impactos realmente existe. Nosso planeta foi atingido várias vezes por um corpo rochoso do espaço no passado. O impacto mais famoso é provavelmente aquele que exterminou os dinossauros há cerca de 66 milhões de anos, no final do Mesozoico. Naquela época, um objeto com mais de 10 km de diâmetro atingiu a Terra e um bloco de rocha de várias bilhões de toneladas caiu na península de Yucatán, no Golfo do México, desencadeando uma catástrofe global que levou a uma extinção em massa. No entanto, já se passou algum tempo desde então. Embora nosso planeta, traduzido pelos nomes do passado, seja bastante seguro, alguns crateras de meteoritos atestam que ainda há perigo. Em particular, a cratera de Beringer, no Arizona, nos Estados Unidos da América, é um dos exemplos mais conhecidos do que um asteroide caindo na Terra pode causar. Este foi causado por um meteorito que media apenas 45 metros de diâmetro e pesava 300 mil toneladas. E se olharmos para o Sistema Solar, veremos pedaços ainda maiores. Um dos mais conhecidos deve ser Bennu, que foi visitado recentemente, ou seja, há alguns anos, pela sonda OSIRIS-REx. Bennu não é apenas significativamente maior que o asteroide Beringer, mas também está em uma órbita ao redor do Sol, que está no plano orbital da Terra, e se aproxima perigosamente dela no futuro. Muitas vezes neste canal nos elevamos a estrelas gigantes, galáxias distantes e buracos negros supermassivos. Hoje permanecemos em nosso sistema solar e visitamos Bennu, um pequeno, mas emocionante mundo extraterrestre que é tão único quanto potencialmente perigoso. Por que Bennu é classificado como perigoso para a Terra? Como ele se parece? Qual sua órbita? E seu peso? Vamos nos dedicar a todas essas questões hoje. E agora, apertem os cintos. Eu sou Andreas do Andreas no Espaço, documentários espaciais. E sim, eu renomeei meu canal. Agora vocês não estão mais no Oasis Cosmos. Vamos para Bennu, o asteroide potencialmente mais perigoso de todo o Sistema Solar. Bennu foi no dia 11. Setembro de 1999 como parte do Programa Linear em colaboração com a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço. Por extenso, isso significa Lincoln Near Earth Asteroid Research, ou seja, um projeto dedicado a asteroides próximos da Terra. Ele usa telescópios automatizados no Novo México para procurar sistematicamente por NIAS, ou seja, objetos próximos da Terra no espaço. Bennu foi inicialmente encontrado como 1999 RQ36 RQ36. Sua descoberta foi significativa, pois os cálculos de órbita mostraram que ele pertence aos asteroides potencialmente perigosos, os PHAs, uma classe de corpos celestes que, devido ao seu tamanho e características orbitais, podem representar um risco de colisão a longo prazo para a Terra. Os primeiros dados de observação de Bennu revelaram uma órbita que o traz perto da Terra a cada 6 anos, tornando-o um alvo importante para estudos adicionais. No ano de 2013, a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço, em conjunto com a Planetary Society e o Massachusetts Institute of Technology, realizou um concurso para dar um nome oficial ao asteroide. De mais de 8.000 inscrições, o júri escolheu a proposta do então 9 anos de idade Michael Puzio, que sugeriu o nome Bennu, inspirado na ave da criação do Antigo Egito, que na mitologia está associada a renascimento e transformação. Michael justificou sua escolha pela semelhança visual entre a nave espacial OSIRIS-REx, cujo braço de coleta de amostras estendido lembrava o pescoço de um pássaro, e as representações antigas do Bennu, ou seja, o modelo mitológico. Portanto, a nomeação simboliza não apenas o significado cultural do projeto, mas também a esperança de obter novos conhecimentos sobre a origem da vida na Terra através da exploração do asteroide.
Bennu é um asteroide da rara classe B. Eles são considerados restos quase inalterados do início do nosso sistema solar. Com um diâmetro de quase 500 metros e uma massa de 73 milhões de toneladas, ele não é apenas muito pesado, mas também tem uma forma notável e lembra um peão rotativo. Isso é causado por um notável grau equatorial e polos achatados. A missão OSIRIS-REx examinou detalhadamente a superfície de Bennu e descobriu uma albedo extremamente escura de apenas 6%. Na astronomia, o termo albedo refere-se à capacidade de reflexão de um corpo celeste, ou seja, quanto de luz solar é refletida de sua superfície. Os cientistas notaram que ele reflete pouca luz solar, o que é causado por sua superfície muito escura. Imagens de alta resolução também revelaram uma paisagem variada com mais de 200 pedregulhos, incluindo um monólito de 58 metros chamado Ben Saxum, que provavelmente contém fragmentos de um corpo-mãe original. Bennu é considerado um asteroide do tipo pilha de detritos, o que significa que ele é composto por pedaços de destroços frouxamente empacotados que são mantidos juntos apenas por forças fracas. Sua baixa densidade de 19 kg por metro cúbico, significativamente menor do que a rocha típica, confirma essa teoria. Curiosamente, Bennu mostra uma rotação retrógrada com um período de cerca de 4 horas e 30 minutos, que é reduzido em 1 segundo a cada ano pelo chamado efeito de pressão de radiação de Yarkovsky-O'Keefe-Radzievský-Paddock. Esse efeito ocorre quando há irregularidades na radiação térmica afetam o momento angular de um corpo. Esses processos térmicos e movimentos de material indicam que Bennu possui uma estrutura interna dinâmica, onde os materiais estão constantemente se reorganizando de alguma forma. Um dos resultados mais surpreendentes da missão OSIRIS-REx foi a descoberta de água. Através de análises espectrais, astrônomos identificaram ocorrências em larga escala de filosilicatos, como minerais de argila, que só podem se formar na presença de água líquida, bem como magnetita e carbonatos. Esses minerais indicam que o corpo-mãe original de Bennu, provavelmente um asteroide maior do cinturão principal externo, experimentou atividade hidrotermal intensa bilhões de anos atrás, onde a água circulava através das rochas e desencadeava reações químicas. Estima-se que Bennu possa conter até 6,2% de seu peso total na forma de rocha saturada de água. A sonda documentou várias vezes emissões espontâneas de partículas, onde fragmentos de rocha do tamanho de centímetros foram lançados no espaço a velocidades de até 3 metros por segundo. Astrônomos acreditam que, devido à intensa radiação solar, os depósitos de gás sob a rocha se expandem e desprendem partes do asteroide. No entanto, não é tão intenso quanto no filme Armageddon, onde praticamente todo o asteroide que ameaça a Terra explode no ar. A superfície de Bennu se apresenta como um mosaico complexo de formações rochosas de bordas afiadas, planícies suaves com regolito fino e crateras de metros de profundidade. As últimas são comumente cobertas por sulcos que parecem impressões de dedos gigantes na rocha. Elas indicam repetidas realocações de material por meio de abalos sísmicos. Por exemplo, quando o corpo rochoso se aproxima de um planeta e é esticado ou comprimido pela ação de sua gravidade. Como Marte ou a Lua, Bennu também está repleto de rególito, um material muito fino e de bordas afiadas que se assemelha à poeira. OSIRIS-REx conseguiu penetrar até 50 centímetros de profundidade, o que deixou claro para os astrônomos que o asteroide está coberto por uma rede global de rególito. Contudo, os asteroides são classificados não só por sua composição, mas também por suas órbitas. Como a órbita de Bennu, como mencionado, cruza com a órbita da Terra, ele é um chamado asteroide Apolo. Seu ponto mais próximo do Sol está dentro da órbita da Terra. Essas características orbitais o tornam um asteroide potencialmente perigoso, em inglês Potentially Hazardous Asteroid, um grupo próprio de corpos celestes que poderiam atingir a Terra. Cientistas suspeitam que o asteroide foi formado há cerca de 700 milhões a 2 bilhões de anos, através da decomposição de um corpo-mãe maior no cinturão principal de asteroides entre Marte e Júpiter.
Este cinturão é o lar da maioria dos asteroides conhecidos no Sistema Solar, onde os objetos têm órbitas estáveis e ligeiramente elípticas. O asteroide se aproxima da sonda até 0,89 unidades astronômicas, ou seja, unidades astronômicas, e se afasta até 1,36 unidades astronômicas. Isso corresponde a uma distância do nosso corpo central de 133 a 204 milhões de quilômetros. Seu período orbital é de aproximadamente 2 anos e é, portanto, muito semelhante ao da Terra. A órbita é influenciada pelo chamado efeito Yarkovsky, uma força que surge devido à radiação irregular de calor de sua superfície e à forma irregular de Bennu. Por ser também tão irregular, sua rotação causa uma deriva lenta em sua órbita, quando seu lado mais pesado faz o asteroide cambalear. Este efeito desloca a órbita de Bennu cerca de 284 metros a cada ano, o que pode levar a uma grande alteração em sua órbita ao longo de muitos milhões de anos. Portanto, é muito provável que ele já esteve muito mais próximo do Sol, mas, devido ao cambalear de seu corpo de asteroide, a órbita se tornou mais circular. No entanto, ele se aproximará da Terra até cerca de 750 mil quilômetros no dia 23 de setembro de 2060. Uma aproximação ainda mais próxima está prevista para o dia 25. Setembro de 2135 é previsto, onde ele estará a apenas cerca de 230 mil quilômetros de distância, menos do que a distância entre a Terra e a Lua. Este evento é significativo, pois as forças gravitacionais da Terra poderiam alterar a trajetória de Bennu, direcionando-o através de um buraco de fechadura. Mas o que é esse buraco de fechadura? Vocês ouvirão mais tarde. O pouso da sonda OSIRIS-REx no asteroide Bennu foi uma das missões mais desafiadoras da história da exploração espacial. Após uma viagem de mais de 2 bilhões de quilômetros, a sonda chegou a Bennu em dezembro de 2018 e entrou em uma das órbitas mais estreitas já realizadas ao redor de um objeto celestial. Sua órbita inicial era de 1,5 km. Orbitar um corpo de apenas 500 metros de diâmetro e com gravidade muito fraca representa uma conquista mestra de engenharia e astrometria. Devido às fracas forças de atração de Bennu, a sonda precisou de 62 horas para orbitar Bennu uma vez. A órbita foi posteriormente reduzida para um raio de apenas 1 km para coletar dados de alta resolução. Nesta altura, os cientistas começaram a mapear a sua superfície. Já aqui, se mostrou que Bennu superou as expectativas dos cientistas. E isso em termos de dificuldade. Em vez de uma superfície relativamente lisa, como originalmente suspeito, Bennu estava repleto de enormes rochas, algumas das quais eram maiores do que a própria sonda. Além disso, os astrônomos não pensavam que haveria tanto regolito no corpo celeste. Essa topografia áspera e inesperada tornou a seleção de um local de pouso extremamente complicada. No final, a escolha recaiu sobre uma pequena área de apenas 16 metros de largura chamada Nightingale, que estava localizada em uma cratera jovem. No entanto, mesmo este local estava cercado por rochas perigosas, o que exigia a máxima precisão. Além disso, a sonda teve que operar completamente de forma autônoma durante a descida, pois no momento de seu pouso estava a aproximadamente 333 milhões de quilômetros de distância da Terra, e os sinais de rádio para a estação terrestre e de volta levavam quase 20 minutos para percorrer essa distância. Tempo excessivo para controle em tempo real. Assim, OSIRIS-REx precisou determinar sua posição independentemente usando imagens de câmera. O verdadeiro processo de coleta de amostras ocorreu no dia 20, com correções baseadas em mapas predefinidos. Outubro de 2020 foi extremamente arriscado. A sonda se aproximou lentamente de Bennu e teve que levar em consideração sua rotação de cerca de 4 horas para permanecer sincronizada. Quando finalmente tocou o solo, descobriu-se que a superfície do asteroide era muito mais solta do que o esperado, quase como uma piscina cheia de bolas de plástico em um parquinho infantil. O braço de garra da sonda afundou cerca de 48 centímetros no regolito solto antes que um jato de nitrogênio direcionado agitasse a poeira e pequenas partículas de rocha e as transportasse para o dispositivo de coleta da sonda. Após o contato, poderia ter afundado ainda mais nos detritos e não teria conseguido se soltar.
Apesar dessas dificuldades, os cientistas conseguiram coletar mais amostras do que o planejado. A sonda mostrou cerca de 70 gramas em vez dos 60 gramas originalmente almejados. A composição mineralógica das amostras revelou uma surpreendente variedade de sais, incluindo hálita, silvina e trona, que se formaram pela evaporação de salmoura. Esse solo pode ter existido no corpo-mãe original de Bennu, um asteroide maior com atividade hidrotermal, que se formou no sistema solar externo há cerca de 4,5 bilhões de anos. Os sais indicam ciclos repetidos de evaporação, onde a água líquida fluía através de rochas porosas e deixava depósitos minerais. Tais ambientes poderiam ter servido como reatores químicos, onde moléculas orgânicas formavam estruturas mais complexas através de concentração e variações de temperatura. Depósitos de sal foram observados em Saturno, Encélado e no planeta anão Ceres, o que apoia a tese de que corpos celestes ricos em água em todo o sistema solar favoreceram processos pré-bióticos, mas devido ao seu pequeno tamanho, eventualmente cessaram. Bennu e consortes são, portanto, recipientes de bilhões de anos onde a química do sistema solar primitivo está armazenada. A descoberta de compostos ricos em nitrogênio, incluindo mais de 10 mil moléculas contendo nitrogênio, como heterociclos e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, chamados PAX, destaca a complexidade da evolução química fora da Terra. Os PAX atuam como estruturas moleculares para biomembranas, enquanto o amoníaco serviu como fonte de nitrogênio para a síntese de aminoácidos. A combinação de água líquida, moléculas orgânicas e superfícies minerais criou na Terra primitiva condições ideais para processos de síntese abiótica, ou seja, para a formação de moléculas capazes de replicação a partir de matéria anteriormente inerte. A missão OSIRS-REx estava envolvida. Foi um grande sucesso e até ofereceu uma grande surpresa. Em vez da quantidade de 70 gramas de material indicada pelo Sol, ela retornou com 121,6 gramas de rocha de asteroide. Portanto, trata-se da maior amostra já recuperada de um asteroide. O fechamento hermético da cápsula de amostras impediu a contaminação com substâncias terrestres. A isolação do material da amostra é importante, pois em descobertas anteriores de meteoritos em rochas terrestres, ou até mesmo no gelo da Antártica, foram encontrados depósitos biológicos e micróbios que só se cultivaram na Terra. Com a rocha Bennu, os cientistas têm material incontaminado desde o início do sistema solar. No entanto, a maior parte do material permanece reservada para análises futuras, incluindo a busca por certos aminoácidos, gorduras ou substâncias pré-bióticas. Na ciência, substâncias que existiam antes da origem da vida são consideradas pré-bióticas. Isso inclui certos aminoácidos, dióxido de carbono ou moléculas contendo oxigênio. A questão de se a vida na Terra foi introduzida por asteroides como Bennu ou se desenvolveu aqui independentemente é um dos debates mais emocionantes da ciência. Os cientistas também se referem a isso como a teoria da panspermia, que sugere que os blocos de construção químicos da vida podem ter chegado à Terra através de asteroides, cometas ou meteoritos. Moléculas como adenina, citosina, guanina ou timina, que foram encontradas não apenas em Bennu, mas também em nuvens de hidrogênio interestelares, são de fato os blocos de construção do DNA. Carbono, do qual todas as formas de vida na Terra são finalmente construídas, também foi encontrado em Bennu. Sob as condições extremas do sistema solar primitivo, esses blocos de construção poderiam ter se formado sob a influência térmica nos corpos parentais de Bennu e companhia e ter chovido sobre os planetas terrestres durante milhões de anos após sua formação. Principalmente durante o Grande Bombardeio, uma fase na história do nosso sistema solar em que milhões ou bilhões de asteroides e cometas choveram sobre a Terra ainda jovem. Esta teoria da panspermia é apoiada pela capacidade de alguns micro-organismos de sobreviver a condições extremas, como a radiação e o frio do espaço. Experimentos a bordo das estações espaciais internacionais mostraram que bactérias e esporos podem sobreviver no espaço por meses em ambientes protegidos. Portanto, podemos imaginar asteroides leves como uma espécie de freezer da vida, viajando pela galáxia, eventualmente atingindo um planeta, espalhando sua semente pré-biótica e estabelecendo as bases para o desenvolvimento da vida.
Por outro lado, muitos cientistas argumentam que a vida surgiu na Terra através de um processo chamado abiogênese. Essa teoria afirma que a vida se desenvolveu a partir de simples compostos químicos sob as condições únicas da Terra primitiva. Durante o Ardeano, uma era geológica, cerca de 4 bilhões de anos atrás, os primeiros oceanos e uma atmosfera rica em hidrogênio, metano e amônia se formaram. Nessa sopa primordial, reações químicas poderiam ter sido estimuladas por fontes de energia, como relâmpagos ou fontes hidrotermais subaquáticas. O famoso experimento de Miller e Urey, de 1953, mostrou que, sob tais condições, os aminoácidos podem se formar, os blocos de construção das proteínas. Pesquisas adicionais sugerem que fontes hidrotermais no fundo do mar poderiam ter sido locais ideais para a origem da vida. Lá, líquidos quentes ricos em minerais forneciam um ambiente estável para processos químicos que eventualmente levaram a moléculas autorreplicantes como o ácido ribonucleico. Críticos da teoria da panspermia, no entanto, enfatizam que ela apenas desloca o problema, ou seja, a teoria. Mesmo que a vida tenha vindo de outro planeta ou de um asteroide, a questão de como ela surgiu lá permanece em aberto. No final, a resposta pode ser uma combinação de ambas as abordagens. Talvez alguns blocos de construção da vida tenham sido entregues à Terra por asteroides, enquanto outros processos ocorreram na própria Terra. E agora chegamos à pergunta de todas as perguntas: Bennu vai colidir com a Terra? Quais processos poderiam fazer com que esses dois mundos, um pequeno mundo alienígena de 500 metros e o grande planeta Terra, se encontrassem no futuro? Já falamos no primeiro capítulo sobre a órbita que Bennu possui e que ela cruza a órbita da Terra. Modelos de risco atuais calculam um impacto para o 24º, setembro de 2182. Para isso, eles indicam uma probabilidade de apenas 0,037%, onde a incerteza se baseia principalmente em medições imprecisas do efeito Joukowsky e perturbações planetárias futuras. Em sua jornada pelo Sistema Solar, o asteroide provavelmente passará por um chamado buraco de fechadura em algum momento. Isso é uma região minúscula no espaço, pela qual um asteroide poderia voar durante uma passagem próxima a um planeta como a Terra. Ao passar por essa região, a gravidade do planeta altera sua trajetória, de modo que, em uma órbita posterior, ele possa possivelmente entrar em rota de colisão com o planeta. Essas regiões são extremamente pequenas, muitas vezes com apenas algumas centenas de metros de largura, e são formadas pela interação entre a gravidade de um planeta e a órbita do asteroide. No caso de Bennu, sua passagem próxima à Terra no ano de 2135 poderia direcioná-lo através de um desses buracos de fechadura, o que poderia desencadear uma possível colisão no ano de 2182. Dailan e Axel Timmerman, da Universidade Nacional de Busan, na Coreia do Sul, simularam um impacto de Bennu na Terra. Ele realmente vai atingir a Terra? A energia liberada pelo impacto, equivalente a cerca de 1.200 megatonas de trinitrotolueno, teria consequências devastadoras regionalmente. Seria criada uma cratera de mais de 5 quilômetros de diâmetro, acompanhada por terremotos de magnitude 7,5 ondas de pressão que destruiriam edifícios a centenas de quilômetros de distância e radiação térmica que incendiaria a vegetação em uma grande área, criando um inferno na Terra. O impacto também lançaria de 100 a 400 milhões de toneladas de poeira na atmosfera da Terra. Essas permaneceriam lá por muito tempo e desencadeariam um inverno global. As partículas de poeira são menores do que as da cinza vulcânica e dispersam a luz do Sol de forma muito eficaz, levando a uma extinção em massa de organismos e plantas que realizam fotossíntese. Enquanto as temperaturas na superfície da Terra diminuem drasticamente, devido ao manto de poeira que se forma ao redor da Terra, as partículas na atmosfera também absorvem radiação ultravioleta, o que aquece enormemente a estratosfera e levaria a temperaturas de mais de 100 graus Celsius. Esse aquecimento extremo acelera reações químicas que destroem o ozônio. A camada de ozônio global diminuiria em 32%. E sem a camada de ozônio, como sabemos, a perigosa radiação ultravioleta atinge o solo, o que levaria a um aumento drástico nos casos de câncer. Mas vamos comparar esse impacto hipotético no futuro
com o que exterminou os dinossauros há cerca de 66 milhões de anos. Este é chamado de impacto de Chicxulub, pois ocorreu perto do pueblo de Chicxulub. Embora este tenha sido várias ordens de magnitude pior, e as partículas levantadas por Ben representem apenas 0,02% da quantidade de poeira de 66 milhões de anos atrás, elas permaneceram na atmosfera de Bennu por mais tempo do que em Chicxulub. Com quantidades totais menores, a aglomeração é menos frequente. As partículas permanecem capazes de flutuar por mais tempo e, assim, permanecem mais tempo na atmosfera. O resultado é um inverno de impacto, também chamado de Impact Winter, com quedas globais de temperatura média de 4 graus Celsius. Isso pode parecer pouco inicialmente, mas estamos falando apenas de uma média. Nos oceanos, a queda de temperatura seria de apenas alguns graus. Nos continentes, no entanto, haveria um resfriamento drástico de até 15 graus Celsius. No total, haveria 15% menos chuva. Essas condições levariam os ecossistemas terrestres à beira do colapso. Quedas de 36% na fotossíntese em terra, especialmente em florestas tropicais e na agricultura do hemisfério norte. A produção de arroz e trigo no leste asiático cai 50%, enquanto ao mesmo tempo um aumento de ultravioleta causado pelo buraco na camada de ozônio danifica o DNA de plantas e animais igualmente. Mas os oceanos também sofreriam. Após uma queda inicial na produtividade marinha de 25%, um impacto de Bennu a partir do sexto mês levaria a uma multiplicação massiva de diatomáceas, também conhecidas como algas diatomáceas. Especialmente no Oceano Sul e no Pacífico Equatorial, a radiação solar, mesmo reduzida globalmente, ainda seria forte o suficiente para provocar um crescimento explosivo deste tipo de alga naquela região. 3 fatores são responsáveis por isso. A poeira rica em ferro do asteroide funciona como um fertilizante. Condições similares de pouso trazem massa profunda nutritiva à superfície. E o bloqueio parcial do Sol pela poeira otimiza as condições de luz para a reprodução de algas. Essas florações de diatomáceas, até 16 vezes mais densas que o normal, podem ligar o dióxido de carbono a curto prazo, mas desestabilizam a cadeia alimentar marinha através de monoculturas. As consequências seriam uma morte em massa marinha, na qual bilhões de seres vivos morreriam. O impacto geraria uma enorme quantidade de energia, que se manifestaria não apenas na forma de uma onda de pressão se espalhando por todo o planeta, mas também através de um calor enorme. Florestas talvez pegariam fogo em todo o mundo, estepes de grama cairiam vítimas do fogo e vegetações árticas se tornariam lugares de brasa e cinzas. Esses incêndios têm consequências catastróficas. Impactos nos ecossistemas terrestres, pois não apenas destruiriam a flora, mas também aniquilariam o habitat de inúmeras espécies animais. Eles agravariam o inverno de impacto e significariam o fim para muitos ecossistemas. A destruição de florestas e paisagens de gramíneas não apenas reduziria a biodiversidade, mas também perturbaria significativamente o ciclo do dióxido de carbono. A biomassa queimada liberaria grandes quantidades de dióxido de carbono, o que, paradoxalmente, após uma fase inicial de resfriamento, quando a poeira se assentar, poderia levar a um aquecimento a longo prazo. Ao mesmo tempo, as alterações químicas na atmosfera causadas por fuligem e aerossóis, além das partículas de poeira lançadas ao ar pelo próprio impacto, poderiam danificar ainda mais a camada de ozônio, o que, por sua vez, poderia levar a uma radiação ultravioleta ainda maior na superfície da Terra. O artigo publicado por Landai e Axel Timmerman na revista Science Advances, que usei como base para os efeitos de um potencial impacto de Bennu, mostra-nos quão frágil é o nosso sistema climático. O impacto de Bennu seria como um inverno vulcânico, crise de ozônio e era do gelo em modo turbo. Mas aqui vem a reviravolta na trama. Enquanto lutamos pela sobrevivência em terra e brigamos por recursos escassos, as algas no oceano praticamente fazem uma festa. Porém, essa festa também causaria um colapso dos ecossistemas marinhos. Apesar de tudo, não devemos esquecer, as chances de um impacto são de 1 em 2.700, sendo assim, maiores do que ganhar na loteria. Portanto, não deveríamos investir em defesa contra asteroides o quanto antes, em vez de depender da sorte?